Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia a todos, paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Que Deus venha abençoar vocês com mais e mais, com toda a sorte de bênção aos queridos 33 irmãos inscritos nesse canal. Quero mandar paz e graça também aos nossos queridos irmãos e colegas do Facebook. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Nós estamos aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Essa série, ela é muito maravilhosa. É uma série que nós estamos aqui pelas plataformas digitais, passando esse conhecimento que ao mesmo tempo ele é fácil e ao mesmo tempo ele se torna difícil. Entendendo as escrituras de uma forma literal, de uma forma simbólica e de uma forma profética, lendo com entendimento, com os olhos iluminados. E aqui nós vamos passando esse conhecimento. Eu já quero agradecer mesmo aos irmãos que têm curtido, que têm dado o seu joinha, que têm comentado aqui nas plataformas digitais, aqui na página do meu Facebook. Aos queridos irmãos, todos os irmãos que eu conheci, que eu conheço. Estou com muita saudade dos irmãos que já trabalhei aí. Um abraço a todos. Que os irmãos venham estar curtindo. Que os irmãos do canal também venham estar se inscrevendo. Convidando os irmãos a se inscrever nesse canal. E vamos chegar aí aos 1000 inscritos nesse canal. Porque esse canal foi feito para crescer pela vontade de Deus. E essa série, como já falei, meus irmãos, exige dos ministérios, falando assim, dos ministradores, né? Em outras palavras, requer de nós as palavras de figuras de linguagem e requer de nós também simbologias e aquilo que é literal. O que é literal, Fernando? Explica para nós. Literal, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre e meus queridos irmãos do Facebook, é algo que acontece aleatório, algo que é físico, que é tocável. É aquilo que acontece nesse plano físico, matéria. Então isso é literal. É a nossa vida cotidiana, a nossa vida material. Então isso se chama literal. É fatos históricos. O que é simbólico, Fernando? Simbologias é que a gente compara um objeto com outro, com uma coisa que é real. Eu vou repetir para vocês. O que é simbologias? É comparar aquilo que é um objeto, que pode ser um animal, o mar, o sol, as estrelas, comparar com uma coisa que é uma realidade. Então isso é simbologia. Um exemplo. Estamos na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. A gente vê nos 4 livros históricos o Salvador com as suas parábolas nos dias da sua vida. Jesus de Nazaré com suas parábolas. E ele usa muitas parábolas. A parábola do mordomo infiel, a parábola do rico Lázaro, a parábola da figueira, e aí vai. A gente vê também o profeta Isaías usando muitas figuras de linguagem. A gente vê lá no Antigo Pacto Jacó, a gente vê José sonhando com as estrelas, o sol e a lua. E Jacó entende que a lua, na simbologia, no astro, ele foi comparado como pai, a lua como mãe, os irmãos como as estrelas. Então, a palavra, figura de linguagem, ela é muito importante, meus irmãos, nós entender aqui nas escrituras. E nós que estamos aqui nessa série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, vai ficar muito interessante. Por quê, Fernando?
Porque do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vai falar coisas aqui que vai nos surpreender. Não é porque a série do Apocalipse agora está revelado o mistério, já esteve, já aconteceu, mas eu coloquei está para nós estar aqui com essa série. Então nós aqui lemos a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Não analisamos a sua fé, não analisamos o seu credo religioso, mas passamos esse conhecimento da graça, porque o conjunto de livros chamado Bíblia, chamado cópia do Almeida, cópia das Escrituras, estes que dizem eles que são mais de 40 historiadores que escreveram esses 66 livros, e muitos livros foram banidos no Concílio de Nicéia, que foram chamados, que eles deram o nome de apócrifos. Esses livros, todos eles, já estão cumpridos as suas profecias faladas pelos profetas. As profecias que foi para quem? Então, a série do Apocalipse é assim, para quem o apóstolo Paulo escreveu? Para quem foi a profecia do profeta Isaías? Para quem o Salvador falou? Então, aqui nós vamos lendo a Bíblia de uma forma inteligente. Por quê? Porque nós temos que entender que existe a força de expressão. O que é uma força de expressão, Fernando? Força de expressão é você comparar uma pessoa a um animal. Um exemplo, se eu falar para uma pessoa que ela é um leão, porque ela tem um corpo forte, dando um exemplo aqui, e ele é bem fortão no seu corpo físico, literal, e eu falar que ele é um leão, essa pessoa é um leão? Não, eu estou usando a força de expressão para dizer que ela é um leão, mas ela não é um leão. A mesma coisa eu falar que cuidado com essa mulher, porque ela é uma cobra. Essa mulher, ela é uma cobra? Não, não é uma cobra, é uma mulher. Então, a figura de linguagem apresentada aqui no livro da Bíblia mostra essa figura de linguagem. E principalmente o livro do Apocalipse, que eles colocam medo no povo, colocam pavor nos filhos de Deus, nas filhas de Deus, falando que o livro do Apocalipse é para a destruição da humanidade, a destruição do mundo, cosmo, falando assim no grego. E eles vão falando e vão colocando medo nos filhos de Deus, nas filhas de Deus, lendo o livro do Apocalipse já acontecido, dizendo que esse livro vai acontecer no futuro incerto. Então nós aqui não colocamos medo nos filhos de Deus, nem pavor. Nós encorajamos os filhos de Deus com essa mensagem. O próprio Espírito de Deus irá dar entendimento aos filhos de Deus e às filhas de Deus que estão dentro desses sistemas aí fora, chamado islamismo, chamado cristianismo, judaísmo e aí por diante. Então nós aqui lemos a Bíblia de uma forma literal, profética e simbólica. Volto a repetir. O que é profecias na Bíblia, Fernando? Profecias estavam com as autoridades, homens, que Deus entrava e saía deles no antigo pacto chamado profetas, aonde o Salvador disse que o último profeta foi até João Batista. Então nós, na nova aliança, no novo céu, na nova terra, porque nova aliança, novo céu e nova terra nas Escrituras é nova aliança. Não existe mais autoridades, homens, profetas, apóstolos, doutores. Não existe autoridades humanas, como é na tradição, dentro do grau eclesiásticos que eles chamam lá, que é de evangelista, a pastor, a presbítero, a diácono, a cooperador, a porteiro, etc. Estas coisas na graça, essas obras que tinha, que eram meritórias, ordenança, mandamentos, isso não tem na nova aliança, não existe. Está morto. O pecado na nova aliança está morto.
a segunda morte na nova aliança, está morto. Então nós aqui vamos analisando as escrituras com cuidado, com cautela. E eu fico muito alegre que tem muitos irmãos em graça que está se espalhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. E eu creio que Deus está trazendo muitos irmãos ministradores, ensinadores, pregadores desta verdadeira graça de Deus que salva as mentes. Eu já conheci muitos irmãos. Não é que a gente tem um entendimento diferente do outro que isso vai influenciar na nossa salvação, não. Nós pregamos a mesma coisa, falamos a mesma coisa do Evangelho da Graça, a Bíblia cumprida. E nós temos um entendimento diferente do outro, mas a mensagem nossa é a mesma, tem a mesma direção da pura verdade do Evangelho da Graça. Então, nós na série do Apocalipse, esse livro do Apocalipse está me fazendo também aprender muitas coisas. E nós já lemos aí do capítulo 1 até o capítulo 13, que nós estamos no momento agora. E já aprendemos das 7 igrejas da Ásia, que as 7 cartas foi para a igreja da Ásia Menor, que era a província romana, que sua capital era Éfeso. Aprendemos os 7 cartiçais, as 7 estrelas. Aprendemos o que significa as estrelas, aprendemos o que significa os cartiçais. Aprendemos o que significa a palavra céu aqui nas escrituras. Aprendemos o que significou ali as almas debaixo do altar. As almas debaixo do altar não é a imortalidade. Ali João viu a visão no passado. Ele viu as almas debaixo do altar vivas, não estavam mortas, não eram almas penadas. Aprendemos também aqui no livro do Apocalipse, o dragão vermelho, capítulo 12, quem era esse dragão vermelho, quem era essa mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos seus pés, com diademas sobre a sua cabeça, 12 diademas sobre a cabeça. Então, a gente aqui vamos aprendendo esse mistério já revelado que o sistema ocultou, o sistema distorceu. Falando assim, o sistema não distorceu. Quem está distorcendo os ministradores, os pregadores da graça. Eles torceram e nós estamos distorcendo pelo Espírito, pelo conhecimento do Espírito de Deus. Nós falamos muitas coisas já até no capítulo 13, falamos das 7 trombetas, falamos dos 7 selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu falei para vocês que falamos dos 144 mil, vamos chegar no capítulo 14 agora. Vamos falar se esse capítulo 14 foi simbólico ou literal. Então, aqui é muito maravilhoso, meu amado. Não perca essa série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, que tem muitas coisas aqui que a gente vai aprender. Então, nós, aqui na série do Apocalipse, a gente vai passando esse conhecimento, que muitos dizem que é um livro sistemático, que é um livro que tem que ter teologia para ler, tem que ter faculdade teológica, tem que ter a hermenêutica do sistema, tem que ter o curso básico, bacharel em teologia, porque é um livro difícil, de difícil interpretação. Não, meu amado, é um livro difícil e ao mesmo tempo é um livro fácil, porque foi uma visão dada na ilha de Patmos. E nós acreditamos que essa visão foi dada no ano 68, quando Nero, o imperador Nero, morre. Então, essa visão que foi escrita, que ia acontecer, dada a João, foi para aos acontecimentos, para o evento que os profetas falaram. Naum falou, Daniel falou, Amós falou, e vários outros profetas, que esse evento iria acontecer. E João recebe a visão. Ele recebeu a visão e foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. E a gente vê que foi revelado a eles, aquela igreja, pessoas que estavam ali na província romana. Não é essa Ásia de hoje, meus irmãos, que é Rússia, que é China, que é Japão. A Ásia era a província romana de então. Então nós aqui já entendemos quando fala no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, que ele disse, olha, escreve as coisas que brevemente vai acontecer. Entendemos quando a visão diz a João,
no capítulo 1, versículo 11, escreve às 7 igrejas da Ásia. Entendemos no capítulo 1, versículo 19, que ele disse: escreve as coisas que você tem visto, passado, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que hão de acontecer, futuro, que era a destruição de Jerusalém. E nós vamos ver nos capítulos anteriores, nos capítulos para frente também, que isso tudo vai combinando para um evento, vai se encaixando para a destruição. E é usado o que, Fernando? Simbologias, para mostrar que Jerusalém seria destruída. E aqui vem a simbologia de animais, vem a simbologia ali, a gente fala dos 4 animais, dos 7 Espíritos de Deus. Tudo isto é simbologias que tem que ser entendida de uma forma inteligente. Então nós aqui vamos lendo literal, simbólico e profético. Profecias, como eu falei, vou terminar agora para nós entrar já. Profecias aqui nas Escrituras é aquilo que saía da boca dos profetas. Deus entrava na boca deles, falava na boca deles o que iria acontecer no futuro, nesse mundo físico, de bom ou de ruim. Então, aqui foi profetizado pelos profetas a destruição de Jerusalém. Foi falado pelo profeta Daniel, o fim dos tempos. Foi falado pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o fim dos tempos. Foi falado por vários profetas, e o próprio Salvador se revestiu de carne e sangue, participou de carne e sangue, o Messias, o próprio Deus humano, e ele profetizou também a destruição de Jerusalém. Então, olha a profecia até do próprio Deus encarnado, revestido de carne e sangue, no capítulo 24, no capítulo de número 21 de Lucas, o livro histórico que eles chamam de Evangelho, no capítulo 13 de Marcos. E ele tá todas as profecias lá, só os irmãos ler, como está escrito em Lucas 21, 22, 23 ali. Ele fala: quando vocês verem Jerusalém sitiada, saiba que todas as profecias, é para que se cumpram todas as profecias. Ele toca nessa palavra mundo, o final do mundo, e aparecerá no sol, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nuvem, nós aprendemos, simbologia, significou juízo. O que significava nuvem na figura de linguagem dos judeus, dos hebreus da Bíblia do Almeida? Destruição, juízo. O que significava sol? Já falei isso também. Um governo de Deus. O que significava lua? Governo de Deus. Governo de Deus de dia e governo de Deus de noite. 24 horas. Essas simbologias. E ele disse que ele apareceria no céu e que as tribos da terra se lamentariam. E isto aconteceu. A Bíblia está consumada. Ressurreição realizada. Então aqui nós não colocamos medo. Vivemos agora em perfeita vitória. Vivemos num reino de Deus que é espiritual. Aí as pessoas perguntam, muitas pessoas perguntam: Fernando, mas vocês que acreditam que as profecias estão todas cumpridas, que são chamados de preterismo completo, preterista completo, vocês dizem que tudo é simbologia de cá, tudo 100% é simbologia. Se você ler a Bíblia só de uma forma simbólica, não, meu amado. Nós mostramos que muitas simbologias estão nas Escrituras, mas tudo bate uma coisa encaixa na outra coisa. Por quê? Porque se ele disse que o reino dele não era bebida nem comida, e que chegaria o reino de Deus, que o reino de Deus não seria bebida, não seria um reino humano, então está nas Escrituras, não tem contradição. Está certo, porque se o reino de Deus é espiritual, como que se o reino de Deus é espiritual, não é humano, não é como um rei, não é como o rei que esteve em Babilônia, Nabucodonosor, o rei que esteve na Média, na Pérsia, o Ciro Grande, não é como um rei que esteve na Grécia, o Alexandre o Grande, não é um reino humano, não é poderes republicanos, mas é poder invisível, espiritual. Então, se o reino de Deus é espiritual, como que eles dizem, não, vocês transformam aquilo que é literal em simbólico? Não, nós não transformamos o que é literal em simbólico. Nós
confirmamos as escrituras, que diz que nuvem, que diz que sol, lua, é simbologias usada. Nuvem, vinda, parósia, no grego, foi usada na leitura, na figura de linguagem dos hebreus, era a língua deles. E João Ferreira de Almeida entendeu isso e escreveu, passou essa cópia para nós. E por quê? Porque lá no livro do profeta Isaías, nós temos profecias, lá no capítulo 19, que ele diz que Deus vinha cavalgando, capítulo 19, versículo 1, Deus vinha, profecia feita ao Egito, que Deus vinha cavalgando numa nuvem ligeira. Mas como é que Deus pode vir cavalgando numa nuvem ligeira se ele é espírito? Figura de linguagem, meus irmãos. Olha o entendimento. Isaías capítulo 13, versículo 10. E Deus trará juízo, e as constelações cairão do céu. O sol perderá o seu brilho, a lua perderá a sua luz. Juízo sobre a Babilônia. Oráculo sobre a Babilônia. Um juízo que já aconteceu sobre a Babilônia e sobre o Egito. Então, o Salvador, ele usou as mesmas coisas nas suas parábolas, as suas figuras de linguagem. Que iria vir o fim, que viria a destruição de Jerusalém. Então vamos lá então, já falei muito aqui, já 21 minutos, eu quero ficar aqui. Se a gente for falando aqui, meus amados, eu estou só na introdução. Eu quero fazer aqui rápido, eu quero ler do capítulo 13 hoje, não quero levar muito tempo, não quero chegar a 1 hora hoje não, porque fica muito maior o vídeo, o áudio, para nós já fazer aquela conclusão base mesmo, para nós já entender, categoricamente falando. Nós chegamos no capítulo 13, olha só a figura de linguagem que eu estava falando. O capítulo 13 mostrou para nós que a besta que subiu do mar, com sete cabeças, 10 chifres, 10 diademas sobre os seus 10 chifres, e sobre uma das suas cabeças o nome de blasfêmia, nós aprendemos que foi o Império Romano. Águas, mar, gentios, fora de Jerusalém. E que essa besta que sobe do mar, ela tinha semelhanças no império que falava com o leão, Nabucodonosor. Esta besta que subiu do mar na visão do capítulo 13, ela tinha uma semelhança no império da Grécia, que era o leopardo visto por Daniel, que voava, que tinha asas, que era um império que cresceu rápido, teve muita velocidade e cresceu, que o império que subia do mar, a besta que subia do mar, Therion, besta, a palavra no grego é Therion, um animal raivoso, um animal furioso, feroz, e que também esse império teria uma semelhança no leopardo, que era a Grécia, e que também teria semelhança no urso, que seria os medos e os persas, que era o urso com 3 costelas na sua boca, porque os medos e os persas, o Ciro Grande, seus filhos, a sua dinastia, guerrearam contra a Líbia, contra o Egito, contra a Síria, e fizeram guerra e venceram. Por isso 3 costelas em suas bocas na visão de Daniel. Então nós aqui aprendemos que o Império Romano foi o quarto animal, como eu já li, e esse animal seria um animal diferente de todos. Capítulo 8 Daniel, capítulo 7 Daniel, você pode estar lá vendo. E foi para essas visões, foi tudo para o final de Jerusalém, de Yahushalaim, de Jerusalém, não foi para o final da humanidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz, o escritor, geração vem, geração vai, mas a terra permanecerá para sempre. Então nós aprendemos que o dragão do capítulo 12 é os descendentes dos filhos da perdição, que foram extinguidos para sempre. Este aqui é outro assunto, que eles chamam de universalismo, e que esse dragão cresceu, por isso a antiga serpente,
não cresceu de uma forma literal, como a teologia futurista ensina, mas esse dragão foi passado para os gentios, os filhos da perdição, os filhos de Caim, foi passado para os hebreus e para os gentios a sua descendência, e cresceu. E que capítulo 13, quando mostra que o dragão passou o poder, porque ele diz, versículo 13, viu uma das suas cabeças como ferida de morte, uma das cabeças da besta ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Mostra o imperador, filho da perdição, morrendo. Simboliza, significa, dá sentido, literalmente falando, que foi o imperador Nero, quando ele, em 68, se mata com uma espada, dá uma espadada na sua garganta, se mata e passa o poder para a dinastia Flaviana, Flaviana, que foi o imperador Vespasiano de então. Então nós vamos já concluindo aqui que o Império Romano, quando surge do mar, ele é mais poderoso do que o Império Babilônico, ele é mais poderoso do que o Império da Grécia, ele é mais poderoso do que o Império dos Medos e dos Persas, ele é mais poderoso do que o Império da Grécia, que era Alexandre o Grande, que era o Ciro Grande, que era Nabucodonosor, e que viria com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre esses chifres 10 diademas, 10 reis coroados. 7 cabeças, seria 7 cabeças da dinastia chamada Augusto, que seria Augusto I, seria Júlio César I na história, depois Augusto, no ano 27, porque o Império Romano foi do ano 27 até o ano 476, que os bárbaros tomou o Império Romano. Então nós aqui vamos já entrar no capítulo 13, como eu já fiz aquele resuminho aqui para nós já entender essa série tão maravilhosa. Olha, o capítulo 13, versículo 11, eu vou ler até o versículo de número 15, porque no versículo 16 do Apocalipse, capítulo 13, vai mostrar agora algo chamado Marca da Besta. O número 666, que hoje eles trazem lá do futuro e dizem, não, mas o que aconteceu lá no passado pode acontecer no futuro. Não, isto é um achismo. O que aconteceu no passado foi império, meus irmãos. O que está acontecendo agora é na república. O que existe é república, presidentes, governadores. Não existe mais reis. O que aconteceu dentro de Jerusalém era a lei de Moisés, ordenança, mandamento. Hoje não existe mais lei de Moisés. Então não podemos trazer uma coisa que aconteceu no futuro e dizer que vai acontecer igual. Não existe isso, é ilógico. Não tem nada a ver. Então, o que aconteceu, aconteceu. Se o Brasil foi pentacampeão em 2002, não tem como o Ronaldo, com aquele cabelo feioso dele, jogar agora e dizer que o Brasil vai ser pentacampeão em 2022. Não tem como. É uma história que passou. O Apocalipse é um jornal velho que passou, mas eles pensam que Deus escreveu a Bíblia caiu do céu, a teologia futurista, a tradição, e que a Bíblia é um jornal Estadão de hoje, que saiu hoje, as notícias de hoje de manhã cedo. Não é assim, meus queridos irmãos. Vocês estão sendo enganados pelos cão gulosos, dentro desses alçapões. Eles colocam medo, dizendo que a besta virá, subirá do abismo, do poço, o anticristo. Aí vai colocando o nome de pessoas, dos eleitos de Deus, porque eles não são salvos na sua mente. Já chamaram Obama, já chamaram o Papa Francisco de anticristo. Aí eles vão para a mídia com as suas novelas para ganhar bastante audiência, como é o caso aí da reprise dessa TV aí, que nós já conhecemos, se diz evangélica, se diz neopentecostal. Aí eles querem audiência. Aí coloca lá um homem chamado o Pai Sagrado. Um dia desse eu estava falando com minha esposa, amor, esse daí é o falso profeta do líder religioso chamado Edir Macedo. Esse é o falso profeta do capítulo 13, versículo de número 11 do Apocalipse.
E esse ator aí é o anticristo, que está simbolizando o anticristo, essa personagem que morre, depois ressuscita, e esse pai sagrado. E aí eles vão lubridiando, vão enganando. Aí mostra aquele Jesus lá romano, aquela luz branca vindo do céu, né? E dizem que Jesus vai voltar em 2 etapas, em 2 momentos, que ele vai levar o povo dele, a igreja dele, vai arrebatar a igreja dele, transformar esses corpos físicos e ficar lá 3 anos e meio na primeira fase. Aí vai subir toda a igreja lá para cima, ficar comendo jabá, ficar comendo filé mignon. Depois que eles comer bastante lá nesse céu que eles inventaram, porque não é o céu das escrituras, eles voltam para passar um milênio. Aí ele volta para destruir essa terra com fogo. E aí eles vão colocando medo. Aí vem o Pix agora. Eles dizem que é a marca da besta. Aí veio outrora, nas gerações passadas, o código de barra. Depois veio a arroba do Google e falou que era a marca da besta. E aí eles vão enganando. Aí eles vão lubridiando, vê o QR Code. Eles vão colocando medo. Aí fala que Jesus vai voltar para restaurar Israel, que Jesus depois vai voltar para restaurar a igreja. Isto é tentar anular aquilo que o Salvador já fez no madeiro. Está tudo perfeito. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, vocês são abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vamos lá agora? Eu estou só na introdução, meu pai. Isso é maravilhoso aqui no canal Yahushua ainda para sempre. E aqui na página do meu Facebook. Quero mandar um abraço a todos os queridos irmãos do Facebook, aos 301 irmãos inscritos. Quero mandar um abraço também ao grupo do Evangelho Eterno, que estamos ali começando. E a todos os queridos irmãos. Peço aos irmãos que não se esqueça, inscreva-se nesse canal. Vamos lá então? 31 minutos já. Olha só o que diz, capítulo 3, versículo de número 11 do Apocalipse, diz assim: a besta que sobe da terra. Apocalipse 13, versículo de número 11 até o versículo 15. Eu vou vir com outro vídeo falando sobre a marca da besta. A marca que é o número de um homem. Na visão foi dada, João. Eu quero dizer para vocês, lembrar vocês, que aqui foi uma visão que ele teve, meus irmãos. Não foi uma coisa real, literal. Foi uma visão que foi usada como uma forma simbólica, profética, literal. Então vamos lá? Versículo 11. E vi subir da terra uma outra besta, vírgula, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Ponto de interrogação. E diz assim, falava como dragão. Olha, preste atenção, marque a palavra dragão e marque 2 chifres. Marque, falava como dragão e tinha 2 chifres. Olha só, e diz aqui na visão, era semelhante, não que tinha. Corrigindo isso aqui, ele diz, e vi subir da terra outra besta. Não é aquela besta que subiu lá no capítulo 3, versículo 1. Outra besta, aquela subiu do mar. Mar significa, na cópia do Almeida, nós sabemos que é pessoas, multidões de pessoas. E pessoas que não são hebreias, que não são judeus, gentios. E ele diz, e vi subir da terra. Terra já muda, como eu já falei nos outros vídeos. A palavra terra aqui na Bíblia do Almeida significa Jerusalém, terra habitada de Jerusalém. Então você marcou terra, mar, meus queridos irmãos. E tinha 2 chifres, marca 2 chifres, mas esses chifres eram semelhantes. Tinha semelhança aos de um cordeiro. Mas essa besta que sobe da terra, ele diz, falava como o dragão. Tinha força, tinha autoridade. Você lembra Apocalipse 13? Apocalipse 12, Apocalipse 13, que fala que o dragão deu poder e o seu trono e grande poderio. Capítulo 3, versículo de número 3, versículo 2 do Apocalipse. Lá no capítulo 12 fala que, versículo de número 3, que ele viu outro sinal no céu, que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e perseguiu a mulher. Então está dizendo que esta besta que sobe da terra, Jerusalém, meus amados,
não é mundo cósmico, não é continentes, não é agora, é passado. E diz que falava como dragão, tinha poder, tinha autoridade. Tinha autoridade porque o dragão deu esta autoridade. Por isso que falava como dragão. E o dragão era um imperador romano chamado Nero, que deu poder para Vespasiano continuar o intento para destruir Jerusalém. Um intento do mal. Versículo 12. Marcar aí. Tinha 2 chifres, falava como dragão. Da terra, Jerusalém. Aí fala, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, esta besta que tem 2 chifres semelhantes, tem 2 chifres que era semelhante ao cordeiro, porque semelhante é semelhante, não é que tem. Ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. Olha, qual foi o império que subiu do mar? Roma. Quem foi o primeiro imperador? Augusto, juntamente com Júlio César. Júlio César e Augusto, o Império Romano. Ele está falando que exerce todo o poder da primeira besta, exerce o poder que Roma tinha. Roma foi o império mais poderoso do mundo de então, do mundo que era da lei de Moisés. E esta besta da terra, ela tinha a autoridade de Roma para fazer. Ela adorava os imperadores, protegia os imperadores, se corrompia com os imperadores. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faça que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. E olha, fazia aqueles que habitavam na terra, que estavam lá, adorar o Império Romano, adorar a besta do capítulo 13, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo essa pérola da graça? Ele diz mais, que nela habitam, adore a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Quem foi morto? Quem se matou? O imperador Nero. Ele está se referindo ao Império Romano. E versículo 13 faz grande, olha o que é isso aqui, olha o que eles estão fazendo na presença do Império Romano, na presença da besta do Apocalipse 13, olha, a besta que sobe do mar, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10, e sobre esses 10 chifres, 10 diademas, 10 coroas de reis. Olha só, versículo 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo. Ela exerce um poder tão forte, essa besta da terra, que ela faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Versículo 14, engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido. Olha a autoridade, uma autoridade religiosa. Era a besta que sobe da terra, era uma autoridade. E foi dado, quem deu autoridade? Quem permitiu fazer isso? Os irmãos já estão entendendo? Que fizesse na presença da besta, do Império Romano, dizendo que os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Agora, eles querem essa besta, esse falso profeta, porque aqui simboliza o falso profeta que estava na terra. Eles querem que faça uma imagem da primeira besta que foi ferida, quer que faça uma imagem com as autoridades de Roma, quer que faça uma imagem dos imperadores, quer que faça uma imagem do imperador Nero, quer que faça uma imagem. Esta é a interpretação já interpretada. Versículo 15, foi-lhe concedido que desse, olha, espírito, a imagem da besta. A palavra espírito aqui na visão é que trazesse de volta, meu amado, aquilo que era. Não é que
igual apareceu aí na novela, reprise do Apocalipse, aquele ser das trevas que nunca existiu, que eles inventaram, a mitologia romana, com os cão gulosos, aquele ser entrando no homem, aquele homem com aquele bola de olho furada. Não é isto que a Escritura está dizendo. Está dizendo que aquilo que o Império Romano tinha de poder, de grandeza, aquele espírito dos imperadores, quando estavam vivos, tinha que ser trazido de volta, porque quando Nero morre, Roma fica abandonada, Roma fica dispersa, mas Vespasiano estava chegando, e chegou. Enquanto o imperador Nero começou a perseguição dos 3 anos e meio, quem terminou esse intento de Nero foi a dinastia Flaviana, Vespasiano, seu filho Tito, seu filho Domiciliano. Esta é a interpretação das Escrituras. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Isso daqui é igual às almas debaixo do altar, meu amado. Isso aqui não estava morto. A besta não estava morta. Estava mostrando na simbologia que o Império Romano perdeu uma das suas 7 cabeças, que foi ferida de morte. E foi-lhe concedido que o espírito da imagem, foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos, olha, todos que não adorassem a imagem da besta. Eles se corromperam. Esses que estavam lá dentro de Jerusalém, a besta que sobe da terra, era os judeus apóstatas, os judeus que se tornaram apóstatas, filhos da perdição. Esta é a interpretação das Escrituras. Vamos ver quem era esses 2 chifres semelhantes a de carneiro, quem era o falso profeta que subiu da terra e levou aqueles que estavam ali a adorar a besta, adorar o Império Romano, adorar a César, adorar as autoridades, adorar as moedas de César, adorar a autoridade romana. Porque igreja, meu amado, igreja não tem comunicação nenhuma com república. Igreja é igreja, a igreja é só Espírito de Deus. Quando a igreja se envolve com república, como é mostrado aí, que a bancada evangélica lá na república está representando a igreja, mentira, eles estão corrompendo. E esses falsos profetas, eles estavam fazendo o mesmo. Então, vamos descobrir aqui quem eram esses 2 chifres semelhantes a de carneiro, que tinha poder, que tinha autoridade ali dentro de Jerusalém. Quem eram essas facções? Quem era? Então vamos lá? Eu quero que os queridos irmãos abram a vossa Bíblia. Vamos ver aqui, vamos um pouquinho para nós já entendendo aqui essa pérola da graça, meus queridos irmãos. João capítulo 19, abra a vossa Bíblia aí, João, rapidinho, capítulo 19, vamos lá. Vamos ver quem eram esses 2 chifres semelhantes a de carneiro, que essa besta que subiu de Jerusalém, não subiu do mar. Isso está mostrando que falsos profetas que estavam dentro de Jerusalém. Então vamos lá, João, capítulo 19. Já vamos entendendo aqui já a besta e o falso profeta, quem foi. Vamos lá. Não é o anticristo que a religião criou. Não é um ser das trevas que se ajuntou com o Papa. Não é isso. Não é o anticristo e o Pai Sagrado. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Não é isso na visão. Capítulo 19, versículo de número 12. Olha só. Facções lá dentro de Jerusalém. No ano 68, quando Nero morre, estava lá, 66, 67, depois de Cristo, D.C. E vai mostrar quem eram esses falsos profetas que
se corromperam com a besta do capítulo 13 do Apocalipse. A besta, o Império Romano. Vamos lá. Versículo 12 diz assim, João 19, 14. E era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Isso Jesus no dia da sua vida. Mas, versículo 15 diz, mas eles bradaram, tira, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, e hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Meu amado irmão, onde é que estava isso que eu não estava entendendo? Então nós já vemos aqui que eles tinham se corrompido com a besta do Apocalipse, capítulo 13. A besta que subiu do mar se corrompeu com os imperadores Augusto, Júlio César, Nero. Eu vou falar para vocês no capítulo 17, lá na frente, quem foi os 10 chifres. Não perca, meus irmãos, a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Vou falar quem foram os 7 cabeças. Está bem claro lá no capítulo 17, versículo 9, se não me engano bem. Você vai ver, você vai entender quem foi esses 10 reis com coroa sobre a cabeça. E esses 7 cabeças do Império Romano. Então, essa besta que sobe do mar disse que tinha, essa besta que subiu da terra com 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Cordeiro se refere dentro de Jerusalém, não se refere fora. O que se referia fora de Jerusalém era porcos, que eles chamavam de gentios. Então, o cordeiro é o que estava dentro de Jerusalém, dentro, não fora. Olha só como isso é interessante. Que eles dizem, olha, nós temos somente um rei, que é César. Senão César, não temos um rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Estava dentro ou fora de Jerusalém? A besta da terra dentro de Jerusalém, que tinha se corrompido com os reis de fora de Jerusalém, que era a besta do Apocalipse. César, Caesar, era chamada assim no latim. Mateus capítulo 23. A gente vai falando, a gente quer fazer, mas isso é muito maravilhoso, porque ali vem muitas palavras, a gente tem que mostrar nas escrituras, na Bíblia. Como diz aí o nordestino, nossos queridos irmãos eleitos nordestinos, matar a cobra, depois mostrar o pau para ela, né? Porque eles chamam nós da graça de herege, desigrejado, afastado. Não, nem herege, nem afastado, nem desigrejado. Somos desdenominados, livres pela obra de Cristo no madeiro. Mateus 23, olha o que diz isso aqui. Essa daqui é umas passagens que eles gostam de usar. E dizem ainda que é o Evangelho de Jesus. Ainda diz que o capítulo 23 diz que Jesus não aboliu o dízimo, que aqui era Evangelho. Mas aonde que era Evangelho? Aqui é livro histórico, aqui ainda está a lei de Moisés, aqui ainda está o templo de pé, aqui ainda tem sumo sacerdote, aqui tem sacerdote. Mas o assunto não é esse, olha só. 25 e 28, vamos ler o 25 e 28 de Mateus capítulo 23, 25 e 28 diz assim: ai de vós, vírgula, escribas e fariseus, vírgula, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato,
mas o interior está cheio de rapina e de pecado. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de pecado. Eu quero que vocês marquem aqui, ele diz, assim também vós exteriormente pareceis justos. Olha a semelhança dos dois chifres. Semelhante dois chifres de cordeiro. Isso é claro, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Os irmãos estão entendendo que isso aqui é fantástico? Agora nós vamos aqui rapidinho. Atos. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, Shaul. Atos capítulo 17. Vamos lá para nós já terminar e falar quem era os dois chifres, quem era a besta que subiu da terra. Eram duas autoridades religiosas no tempo do nosso Salvador, nos dias da sua vida. Atos 17. Vamos lá rapidinho. Atos 17. Vamos ver o que diz. Atos segundo Lucas, né? Escreveu. Aqui está tudo acontecendo ainda aquilo que o Salvador disse, que haveria falsos profetas, né? Aqui está acontecendo tudo. Capítulo 17 diz assim. Atos 17. Paulo em Tessalônica, em Bereia, passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo, demonstrou que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Deidaijon, procuraram trazê-lo para junto do povo, e não só achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes têm alvoroçado o mundo. Olha o mundo de então, meus amados, vírgula, chegaram também aqui, os quais Jason escolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, dizendo que há outro rei, Yahushua. Nós aqui já vamos terminar a série, vamos terminar esse capítulo 13. Essa conclusão aqui da série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, dizendo para vocês, meus queridos irmãos, que a besta que subiu da terra, ela tinha um rei, que não era Yahushua. Essa besta que sobe da terra, ela se corrompeu com a Roma, se corrompeu com o César. Eles vendiam, você não vê a passagem que eles estavam lá no templo, mercadeando, lá no templo de Jerusalém, vendendo. É aquilo ali, o que estava ocorrendo ali, Fernando, no templo, com Jesus, o nosso Salvador entra lá, expulsa eles, fica irado, fica nervoso. Eles estão com moedas romanas, estão mercadilhando, estão corrompendo. Esse negócio, meus irmãos, de igrejas evangélicas, dizer que está dentro da República, está lá representando o povo de Deus, é mentira. Não representa de forma nenhuma. Por que não representa? Porque quando ele se corrompe com uma política, com um sistema, eles passam a obedecer, eles passam, aqueles que estão lá,
a se corromper também, como essas facções que estavam em Jerusalém fizeram. E eu já li para vocês que nós já sabemos, eu vou terminar essa série agora do Apocalipse, eu vou terminar esse capítulo de número 13, do versículo 11 até o 15, concluir esse capítulo dizendo que existia 4 facções em Jerusalém, na época de então, na época de Yahushua. Existia 4 facções que faziam guerra, que tinham suas religiões. Nós já conhecemos os saduceus, que acreditavam que não tinha ressurreição. Tinha os zelotes, que acreditavam no batismo de João Batista. Tinha os fariseus, que eles acreditavam tamanha no profeta Elias. Tinha os escribas, que colocavam seus créditos na lei de Moisés. Tinha essas 4 facções e outras. Estes aqui eram os filhos da perdição. Estes homens aqui era a besta, representou a besta que subiu da terra. Mas os 2 chifres semelhantes ao de cordeiro mostra somente 2 facções. E eu vou terminar agora dizendo, será, Fernando, se era a besta que sobe da terra do Apocalipse capítulo 3, versículo 11, era os fariseus, os escribas, os essênios, os zelotes? Mas é bem claro, meus queridos irmãos, que eu termino essa série agora. Você já está vendo aí no canal Yahushua, reina para sempre aí. O logotipo que eu coloquei, você já sabe quem é. Essas 2 facções, a besta que subiu da terra, que tinha 2 chifres, semelhante a de cordeiro, e fez o povo adorar a primeira besta, que fez os judeus se corromperem, que fez os judeus colocar a marca, que eu vou entrar no próximo vídeo, sobre as suas testas. Eu vou falar para vocês, isso aqui é muito interessante, não perca essa série, meus irmãos. Que adoraram a imagem da primeira besta, fizeram eles, porque eles estavam corrompidos, eles estavam obrigando, eles estavam tendo autoridades religiosas. Por isso o falso profeta não é, meus queridos irmãos futuristas, agora, isto já é acontecido, isto já é realizado. Não tem como o Vaticano, não tem como o Papa Francisco ser o falso profeta do Apocalipse 13. Por quê, Fernando? Porque o Papa Francisco, ele precisa ser salvo na mente dele. Não tem como, meus irmãos do YouTube, ser Emmanuel Macron um anticristo. Não tem como ser a União Europeia. Não tem como ser a Turquia, como é ensinado aí, que é o país de Satanás. Satanás é adjetivo, obstáculo. Então nós entendemos que o Papa é simplesmente um chefe de Estado, está na República, ele é republicano, ele está recebendo ordem da República. Não pode ser Emmanuel Macron, porque ele está recebendo ordem da República. Não pode ser o Joe Biden, que entrou agora, que recebe ordem da República. Não pode, meus irmãos, não pode ser o Bolsonaro, mitologia, não pode ser estes homens, porque eles servem a República. E o anticristo já veio. O anticristo, o apóstolo João disse, o anticristo já está entre nós. Já está entre nós, ele já veio. Quem era anticristo, meus irmãos, nas escrituras? Anticristo era aqueles que estavam ali ouvindo a lei de Moisés e ouvindo as mensagens de Yahushua. Eles estavam entre judeus e gentios. Aqueles que queriam ir, que foram, que saíram, que não acreditaram no ensinamento de Yahushua, eles foram chamados de anticristos. Não é um ser das trevas. Por isso que Pedro disse, ele saiu de nós porque não era de nós, era da lei, eles eram da lei. Homens. Então eu termino agora a série do Apocalipse dizendo que a besta que subiu da terra, que se uniu, a besta, o falso profeta que fez os judeus adorar o Império Romano com a sua moeda, com a autoridade romana, com César, com Caaser, foi as 2 facções chamadas fariseus e a outra facção chamada escribas. E eles queriam representar
os escribas a lei de Moisés, fazendo falsos sinais. Os fariseus representar o ministério do profeta Elias. Por isso eles têm poder. Olha, meu amado, isso aqui, olha como isso é caro. Tinha poder. Fala como dragão. Fala como o Império Romano. Como o Império Romano falava, como César falava. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Bem claro. Fariseus, falsos profetas, como eu já li, Mateus 23, Atos 17. Isto aqui é bem claro, meus queridos. Não é Papa Francisco, não é Pai Sagrado. Foi os fariseus e foi os escribas. Estes foi o falso profeta do Apocalipse 13. E a besta foi o César na sua história. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Um abraço a todos. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva nesse canal. Dê o seu like, dê o seu joinha. O YouTube entende e vai mandar notificações quando nós estivermos aqui nessa série tão maravilhosa. Quero mandar um abraço aos irmãos do Facebook. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Que nosso dia seja um dia de vitória, de alegria, porque já é. Porque a nossa história já está escrita, meus irmãos. O passado para nós, o futuro, falando assim, para nós, já é o passado para Deus. Um abraço a todos. Tô indo. Fui. Um abraço.